Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa 14ª aula. Vamos falar sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico, né? Passamos pelo artigo 1348, falamos das competências do síndico, 1349, falamos da destituição do síndico, agora nós vamos falar um pouco da responsabilidade civil e criminal do síndico. Sim, o síndico responde civilmente e criminalmente. Lembrando que todas as nossas aulas estão embasadas neste livro aqui, na síntese do direito condominial contemporâneo. Vamos lá então? Bom, vamos falar então da responsabilidade civil do síndico, né? O síndico ele responde civilmente junto ao condomínio, e essa responsabilidade ela pode ser até de forma pessoal. Ele pode responder patrimonialmente com o seu patrimônio, melhor dizendo, para reparar os eventuais danos que ele venha a dar para aquela coletividade. Isso serve para o síndico morador, para o síndico profissional, enfim, né? O síndico, na realidade, ele é um preposto, ele responde pelo serviço de terceiro. Ele é um preposto do condomínio, mas ele tem a obrigação, e isso decorre do artigo 1348, inciso 5º, de fiscalizar todo o trabalho de terceiro que estão executando no condomínio, né? Aqueles trabalhos de reforma na área comum, aqueles trabalhos de prestação de serviço da administradora, ou seja, até mesmo da terceirizada, ele tem o dever de ofício de fiscalizar, né? Vamos dar uma olhada o que diz o artigo 186 do Código Civil Brasileiro, aonde ele fala sobre os atos ilícitos, né? E da responsabilidade. Então vamos lá, artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Bom, esses atos ilícitos, né, cometidos no âmbito da administração, o síndico ele tem a obrigação, sim, de indenizar. O próprio artigo, ele põe algumas condições, algumas variantes. Quais são essas, né? A negligência, a imprudência e a imperícia. A negligência, ou seja, o síndico negligente, ele deixou de fazer alguma coisa, como por exemplo, ele tinha que trocar os extintores, ele tinha que renovar o AVCB daquele condomínio e não fez, ele foi negligente, ele pode responder. Ou até mesmo aquele síndico que venha ser imprudente, né? Como imprudente? Estamos no meio de uma assembleia, o síndico começa a ser imprudente com um condômino inadimplente, por exemplo, e expõe o nome desse condômino inadimplente e pede para ele que ele se retire da assembleia porque ele é inadimplente. Ora, houve uma precipitação no caso do síndico e ele agiu de forma imprudente. Não é desta forma que você fala com o condômino inadimplente, tem outras formas adequadas. Ou outra variante é a imperícia. O que pode ser a imperícia? A imperícia, como por exemplo, ele vai fazer o tratamento da piscina e coloca cloro demais naquela piscina e aquela piscina aquela água venha causar dano à saúde dos condôminos, né? Então isso tudo gera uma responsabilidade civil para o síndico. É isso aí, o síndico tem que ter muito cuidado na hora da administração, né? A responsabilidade criminal já ela decorre mais do princípio da legalidade, ou seja, né, todo crime ele tem que estar previsto, ele tem que ser típico, né? O crime ele tem que ser típico, ou seja, ele tem que estar na lei. Não há crime sem lei, né? Esse é um princípio até do direito penal. Então, o crime ele responde da forma dolosa ou da forma culposa, né? Essas duas formas da responsabilidade criminal do síndico. Da forma dolosa, um dos crimes mais comuns ou os crimes mais comuns no âmbito dos condomínios, falsificação de documentos, né? O estelionato, a apropriação indébita, são os crimes mais comuns cometidos por aquele síndico malfeitor, aquele síndico que não tem a responsabilidade
com aquele condomínio, né? Muito comum e a jurisprudência é rica nesse sentido. E a culpa, o crime culposo? O crime culposo é a jurisprudência nos dá conta dos crimes de homicídio, né? Onde ocorre muitas mortes, principalmente temos casos aí de elevadores, né? Condôminos ou até mesmo possuidores que têm acidente com elevadores. Neste caso, se o síndico não deu a manutenção devida, ele pode responder, sim, por aquele homicídio na forma culposa, ou até mesmo aquele empregado de um terceiro que venha a falecer e que não estava usando os equipamentos de proteção individual, aonde o síndico, neste caso respondendo por terceiro, ele não agiu, não foi diligente, não fiscalizou, e aquele empregado veio a óbito. Então, ou seja, aquele prestador de serviço, o síndico pode sim ser responsável também criminalmente, né? O artigo 13º do Código Penal brasileiro diz o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, né? E o que considera-se causa nesse caso? Nesse caso, considera-se a ação ou a omissão, que sem essas duas variantes, né, esse resultado não teria ocorrido. Então veja bem, voltamos novamente à ação ou à omissão. Lembrando que toda a responsabilidade legal do síndico está no artigo 1348 do Código Civil Brasileiro. Então, ali ele pode responder por ação ou por omissão, né? O síndico, ele tem o dever de vigilância na sua administração de toda aquela coletividade. Então, pessoal, falamos um pouquinho hoje sobre responsabilidade civil e responsabilidade criminal do síndico. Até a próxima. Um abraço.